para você, o que é ansiedade? Se você fosse definir a ansiedade para você, o que seria a ansiedade? A pessoa fica assim, ansioso, preocupado, querendo ver logo o resultado, querendo que aconteça logo. E às vezes por medo, não sei, não sabe esperar o momento e às vezes não é nem nada daquilo de tão ruim que às vezes está pensando que é ruim. E aí está ansioso, ou é uma nova coisa, né, que ele vai viver, está ansioso, e às vezes é isso, é a preocupação, é a antecipação, entendeu? Tá bom, muito obrigada, viu, Georgina, pelo seu comentário. Aqui no chat, Josilene colocou se preocupar muito. Isso. Quem mais tem uma opinião sobre a ansiedade? A ansiedade, eu encaro ela assim, uma impaciência, a impaciência para esperar, principalmente esperar algo. A gente quer que as coisas resolvam rápido, esperar parece uma eternidade. E Sim, com isso aí, no meu caso, eu sinto isso aí. E, como é que diz? Fico nervosa, o coração palpita. Então, é uma série de coisas, né? Se for uma coisa ruim, uma notícia ruim que saiba, de repente o intestino desanda. É a primeira coisa que acontece em mim é isso aí, né? Então, é triste, é um pouquinho triste. Porque tem a ansiedade boa e tem a ruim é a pior de tudo. sim. Muito obrigada, Maria do Carmo. Josilene também quer falar? Pode falar, Josilene. Se eu ficar ansiosa, eu perco logo o sono, né? Eu percebo isso. Eu preciso controlar para não ficar sem dormir. Sim, obrigada, Josilene. Patrícia Baiano. No caso é Fábio. É Fábio que vai falar, minha Fábio? prima. Ah, Fábio, pode falar. Ansiedade, eu acho que eu não consigo definir, mas é o que me persegue a vida inteira. Eu sou uma das pessoas que, para dormir hoje eu tenho que tomar remédio. Ansiedade é sofrer com antecedência, seja por coisas boas, seja por coisa ruim. Às vezes você está ansioso por algo bom que vai acontecer, que você está meditando, ou por alguma coisa ruim que está também lhe afetando. Então, ansiedade é sofrer por algo que você não consegue dominar. Ansiedade é tudo que te faz tirar seu sono, tirar sua paz, que você não domina, né? Eu mesmo sou assim. Pode ser coisa boa, coisa ruim. É isso Exatamente, aí. obrigado. Obrigado, Fábio. Terezinha colocou aqui também para a gente que a ansiedade é ficar com a mente sobrecarregada e o cérebro fica agitado. Então, bem, vamos lá. Eu agradeço a todos, né? E é bem isso. Porém, todos vocês falaram os sintomas da ansiedade. Então, a ansiedade realmente ele tem todos esses sintomas e muito mais, né? Se eu for parar aqui para falar, é uma lista que quase não tem fim, mas um dos mais graves é quando a ansiedade ela já leva ao corpo a gerar doenças físicas que são comprovadas em exames. Doenças tipo câncer, tipo a obesidade, tipo diabetes e por aí vai. Então, isso é quando a ansiedade ela está no nível mais alto, lá em cima. A pessoa não cuida e aí vai juntando, quando vê, está lá em cima. Tem outra questão também que a ansiedade causa, é paralisar. A pessoa entra em coma. Ela não consegue mais aguentar e o corpo dela simplesmente desliga, como se fosse num interruptor. Para que ela não morra, a verdade é essa, o corpo para. E vocês há de concordar que a ansiedade, ela não é só um rótulo. Assim como cada um de vocês aqui falaram um pouquinho dos sintomas, ela jamais é comparada como um rótulo, como algo banal, corriqueiro. É algo sério que merece a nossa atenção. Então, por isso, vocês estão de parabéns por estar aqui em pleno feriado para participar dessa aula.
ter um novo olhar sobre o que é ansiedade. E para a gente entender a ansiedade, o que ela é, a gente tem que lembrar de antes do nosso nascimento, quando a gente foi concebido. No momento que a gente é concebido, meio que como um chip, a gente recebe a consciência e o medo por instinto. Mas o que é que tem a ver, Viviane, essa história aí? Tem tudo a ver, porque já se sabe que a ansiedade, ela é o medo da sobrevivência humana. Ela é o instinto básico de sobrevivência que cada um de nós, desde quando a gente nasce, a gente carrega, como se fosse uma marca. Só que o que que acontece? Isso que era para ser algo natural, para nos proteger de uma cobra, para nos proteger do fogo, do frio, para a gente obedecer às leis da atmosfera, às leis da natureza, a gente, só um instantinho, a gente precisa sobreviver através desse medo. Porém, isso mudou quando esse medo natural passou a ficar desordenado. Quando esse excesso de medo, que é a ansiedade pode ser definida assim, como excesso ou acúmulos de medos. E esses medos, assim como o Fábio citou aí, ele pode ser por coisas boas também. Tem pessoas que eu atendo, por exemplo, que eles foram promovidos no emprego, vão ganhar mais, mas eles atacaram de dor nas costas, de gases, de dor de barriga. Então, a gente percebe que não é algo só para coisas ruins, é o excesso de medo também por coisas boas. E ainda no útero da nossa mãe, a gente recebe não só os nutrientes através do cordão umbilical. Vocês sabiam disso? Que a gente também recebe informações e emoções. Toda a carga que a mãe, gerando um bebê, ela recebe para o bebê é como se fosse um choque de informações. E dependendo de como está essa mãe e esse bebê já pode nascer com um traço, por exemplo, de rejeição, um sentimento de medo de ser rejeitado. Vocês percebem que a ansiedade ela vem lá de trás? Só que o que é que as pesquisas elas mostraram para a gente? Porque se era para ser algo natural, não era para fazer mal, né? Então, o que é que elas mostraram? Que não é o que acontece, bom ou ruim. É como a gente absorve, é como a gente sentiu aquilo. Às vezes, na barriga, a mãe carrega gêmeos. Um vai sentir de um jeito, o outro vai sentir de outro. Às vezes, a mãe tem 5 filhos, tudo de vez, mesma criação. Cada um vai sentir de um jeito. Então, não é a base da história. É como cada um de vocês aqui e eu sentiu a história. Tá fazendo sentido? Quem tá com a câmera aberta, só balança a cabeça que eu vou ver. Se não tiver, pode falar também, tá bom? Pronto. Essa interação com vocês é importante para mim, para eu acompanhar aqui. Pronto. Então, vamos lá. Daí, pensando nisso, o que é que acontece? Quando o nosso corpo ele recebe essa descarga, foi-se observado que tem uma tríade
que desencadeia isso, ou ela estabiliza a ansiedade. Então, a boa notícia aqui é que tanto a ansiedade como a depressão, elas têm tratamento, elas têm solução ainda agora. Por quê? Porque tudo depende da tríade. Tudo depende dos pilares que a gente vai ver um por um aqui. Sim, faz sentido. Então, eita, o chat, daqui a pouco eu vou ter que desligar, que tá tirando minha atenção. Eu vou olhar o chat e aí, ó um sintoma também da ansiedade, né? Aí é um sintoma, tá vendo? A gente quer fazer várias coisas ao mesmo tempo, e aí o que é que acontece? O nosso cérebro não consegue, ele trava. Sempre que a gente der atenção a uma coisa, a gente vai esquecer de outra. Isso é a regra, já fica aqui. Não estava combinado para aula, não, mas já fica aqui para vocês. É por isso que fala, quando estiver dirigindo, não pegue o celular. Por quê? Porque sua atenção vai ficar dividida, tá bom? Então, para começar, eu queria que vocês pensassem, e se vocês quiserem fechar o olho para isso, podem ficar à vontade. Queria que vocês pensassem numa árvore, ou numa planta, ou num jardim, numa mudinha que vocês têm aí em casa. Eu queria que vocês pensassem nela. E pense, para que aquela semente ela consiga sobreviver, crescer, florir, e se tratando de árvore frutífera, dar frutos, ela precisa de algo indispensável. E tem tudo a ver com o que a gente vai falar no nosso caso. Ela precisa, primeiro, da fonte de vida, ela primeiro precisa ser criada por algo superior. Depois ela vai precisar do ar, da água, dos nutrientes do solo e também daquelas minhoquinhas, daqueles bichinhos que ficam lá debaixo da terra, que quando tá demais, eles viram pragas, né? E acaba sufocando a plantinha ou a árvore. Mas quando eles estão em equilíbrio, eles vão mexendo ali com a terra e vai dando espaço para a raiz entrar. E um outro detalhe que eu não sei se vocês sabem, é uma curiosidade, cada raio que cai no solo, o raio é ruim para a gente, né? Se um raio cair numa casa, desastre, né? Mas cada raio que cai no solo, onde ele deve cair, dá uma energia para toda aquela plantação. Dá uma energia para todo aquele solo. Vocês sabiam disso? Então, assim, até mesmo algo que parece ruim, que a gente tem medo, ele foi criado com o objetivo de fortalecer, nutrir e fazer aquela planta, aquela árvore crescer. E pensando nessa árvore, em cada um de vocês aqui, ó, eu sou uma árvore, Terezinha, Patrícia, Dona Maria, Alicia, cada uma aqui é uma plantinha, Cristiane, não vou falar o nome de todo mundo, senão não vai dar tempo. Mas cada um de vocês aqui nessa aula é considerado uma plantinha. E vocês precisam também de algo, como se fosse um manual de regras e de instruções para que a gente viva e viva bem. E o detalhe, viva longe da ansiedade, da depressão e de todos os sintomas que vêm junto com ela. Então, sim, é possível a gente sobreviver igual a essa árvore. Eu queria ler para vocês um texto de um livro que eu gosto muito e vai fazer todo o sentido se a gente pensar na força criadora dessa árvore.
e na força criadora que fez unir a semente, que é o nosso pai, e o solo, que é a nossa mãe. A união dessas duas coisas gerou nós, gerou cada um de vocês aqui. E eu gostaria de ler o texto, se vocês quiserem anotar, quem tem Bíblia, quem não anota. Anota que é o texto de Isaías 40, 29 e o 31. Diz assim, ó: Ele dá poder ao cansado, enche de vigor aquele que está sem forças. 31. Mas os que esperam em Jeová recuperarão mais forças, voarão alto como as águias, correrão e não ficarão exaustos, andarão e não se cansarão. Eu escolhi esse texto justamente por ser uma escritura muito antiga e que faz todo o sentido. Por que, Viviane? Faz sentido para essa aula de terapia. Porque lembra que para existir você, precisou ter a semente seu pai, o solo sua mãe, e acima disso, um criador, uma força, o universo, como alguns queiram chamar, precisou existir essa força para te criar. E saber que essa força, que esse Deus, que esse Criador se importa com cada um de vocês aqui e que Ele está disposto a te dar força, é animador. É animador saber disso. Porque a gente sabe que a gente não está só. Então, esse é o primeiro pilar da nossa tríade. E ela tem comprovação científica. Estudos mostram que pessoas que têm fé em algo superior a ela, em algo que está acima do universo, elas conseguem ter mais força, não só para sair da ansiedade, mas realmente para viver. Porque é profundo. Mas quantas vezes a gente precisa sorrir querendo chorar? Quantas vezes a gente precisa se mostrar que está forte, estando destruído? Quantas vezes a gente quer ajudar o outro, sendo que a gente desistiu de viver? Eu não sei cada um de vocês aqui, mas a ansiedade ela é devastadora. Eu já passei por esse nível, por isso que eu posso dizer isso a vocês. Eu já me senti no fundo do poço e eu precisava sorrir quando eu queria desistir de viver. E essa primeira ajuda aqui, de saber que tem um Criador acima das minhas forças para me dar ajuda, me chegou mais próximo de sair do buraco. E a tríade continua. Ela continua justamente com o nosso pai, com a nossa mãe. A gente é 50% nosso pai e toda a descendência dele. E a gente também é 50% nossa mãe e toda a descendência dela. Independente aqui pelas idades, se a mãe, se o pai estão vivos ou não. Independente se você conheceu ou não o seu pai e a sua mãe. Você é 50% cada um deles. E saber disso também é libertador. Porque, às vezes, aquela característica que a gente até quer excluir é um traço da nossa personalidade, é um traço que já veio de gerações anteriores. E a gente saber disso vai fazer a gente fazer uma outra coisa por nós, que também está registrado nesse livro sagrado, no livro de Tiago. Livro de Tiago 3, 2. Se vocês quiserem anotar para ver depois, diz assim, ó. Pois todos nós tropeçamos muitas vezes. Se alguém não tropeçar em palavras,
é homem perfeito, capaz de refrear todo o seu corpo. O que que esse texto aqui ele mostra para a gente? O que que esse versículo dessa leitura mostra? Que a gente entender que a gente é imperfeito, que a gente traz característica tanto do nosso pai como da nossa mãe, e vai ser inevitável a gente tropeçar, vai dar lugar ao perdão. E o perdão, ele é libertador quando a gente fala de qualquer aspecto da saúde emocional. E aqui é um detalhe, não é se tratando só de perdoar o outro. Perdoar o outro é mais fácil do que perdoar a si mesmo. Se perdoar é mais difícil. Então, a gente precisa trabalhar questões de como a gente se perdoar, porque senão até a ajuda do Criador. Pense aí comigo, quem aqui que vai trabalhar o mês todo já sabendo que não vai receber no final do mês? Quem é que vai? Quem se voluntaria a trabalhar o mês todo, puxado, pesado, e ele já sabe que ele não vai receber no final do mês? Mas não é porque o patrão não vai pagar, não. É porque ele não quer ir lá buscar no dia. Quem vai trabalhar com alegria, com disposição? Quem que vai dar o melhor? Quem? Pelas carinhas de vocês, eu acho que ninguém, né? Eu não iria. Ou eu já fui. Eu já trabalhei assim, mas não trabalhei com todo o coração. Não trabalhei de toda a alma. Não dei o meu melhor, porque lá no fundo eu não me perdoava. Se eu não me perdoava, então eu sabia que eu não ia receber o prêmio. Não ia fazer muita diferença. Percebe? Então é uma coisa simples, mas é uma coisa profunda. E se perdoar realmente não é fácil. A gente precisa traçar um plano. E não sei se vocês acompanharam os status aí dessa semana, que fala que para tudo virar um hábito, a gente precisa ter uma disciplina. Então, começa na disciplina, não é fácil, a gente faz, a gente faz, a gente repete. Quando virar o hábito, a gente tem o sucesso, porque a gente conquistou aquilo que a gente teve. Então, para sair da ansiedade, o primeiro pilar que se percebeu também, até nos hospitais de doenças como câncer, todas as pessoas que, além de acreditar em algo maior, independente da sua fé, elas conseguiam ter uma paz interior de se perdoar, elas melhoravam das doenças mais rápidos. Elas se recuperavam das cirurgias graves mais rápido. Mas todas aquelas pessoas que seguravam aquela dor de não se perdoar, cicatrizava mais demorado. E foi uma pesquisa grande, né? Pesquisou muitos ali. E quando foi relatar, todos eles se recuperavam mais rápido. Não era só porque se alimentava melhor, não. É porque tinha perdão dentro de si. E daí aceitava o pagamento, né? Que é a força que o Criador dá. Percebe? E um outro ponto, além de se perdoar, a gente já viu, que é equilibrar essa semente e o solo. Nós precisamos do equilíbrio dos nossos pais dentro de nós, independente se eles não estão mais aqui. A gente precisa ter força no nosso pai e na nossa mãe. Só depois daí é que, se vocês quiserem anotar, a gente vai para outra base do triângulo, que é quando a gente nasce, o que que a gente precisa primeiro? O que que acontece quando a gente nasce? A gente dá a primeira respiração. A gente dá o primeiro suspiro. Quando a gente está no útero, a gente não está respirando. Quando a gente nasce, a primeira coisa
Então, a primeira coisa desse segundo pilar é a respiração. E para isso, para movimentar vocês aí, vamos fazer um exercício já ensinando a respirar direito. Porque eu sei, tem muito de vocês aqui que não estão respirando certo. A ansiedade, uma das características dela é fazer a gente respirar tudo errado. E aí a gente não oxigena a nossa circulação, não vai oxigênio direito para o nosso cérebro. O nosso coração bate diferente. Então, vamos respirar melhor? Eu vou pedir para vocês se posicionarem na cadeira, ou pode ser deitado mesmo, quem estiver deitado, mas relaxa bem o corpo, coloca a palma da mão para cima, para abrir mais o diafragma, né? A mão para cima, em cima do colo, a gente dá uma amplitude nos nossos pulmões, e faz diferença, viu, gente? Relaxa os ombros, assopra tudo para fora, joga tudo para fora e puxa bem suavemente pelo nariz, enchendo bem os pulmões, até quando você aguentar. Depois você joga tudo para fora de novo, soprando pela boca bem devagar. E a gente vai fazer 5 vezes esse ciclo. Respira, enche bem os pulmões e solta bem devagar. Nesse momento, sinta o seu corpo, sinta o oxigênio entrando. Algumas pessoas podem dar até tontura, é normal, viu? Por isso que tem que ficar sentada ou deitada. Porque por não estar respirando bem, quando o oxigênio chega, o corpo sente. Puxa suavemente, solta pela boca. Prontinho? Quem quer me contar aí como foi essa experiência? Quem ficou tonto? Quem ficou relaxado? Quem ficou tenso? Alguém quer falar? Dona Maria? Daqui a pouco. Dona Maria do Carmo, pode ligar o microfone. Aí, fechou. Fechou. Na hora que eu puxo o ar, agora, né? Aí quando eu fico para puxar, aí chega lá em cima, corta, corta. Aí quando vai sair pela boca, já sai pela metade. Isso é um sinal de que a gente vai precisar repetir esse exercício. É muito comum a gente não conseguir encher os pulmões. Aí percebe, e o gatilho que a senhora falou é disparar o coração. Então, ele pode estar muito ligado à respiração. Terezinha, minha cabeça pesou um pouco tonta. Então, assim, é sinal também de que não está respirando bem. Então, a gente precisa introduzir a respiração da forma correta durante o dia a dia de vocês. E aqui uma sugestão. Vocês vão fazer esse exercício pelo menos 3 vezes ao dia. Logo de manhã, ao acordar, de tarde e à noite, antes de dormir. Vocês vão perceber que vocês vão ter mais energia e disposição mental. Vocês vão perceber que provavelmente, como Dona Maria do Carmo, o coração vai bater melhor, porque vai ter oxigênio ali, vai mudar a circulação dela, entende? E é comprovado que a respiração, o oxigênio, ele quebra o efeito da adrenalina. A adrenalina está aqui em todos nós aqui ansiosos. A adrenalina é aquele hormônio de luta e fuga. O cachorro vai te pegar, você corre ou bate. A adrenalina é assim. A adrenalina te faz subir uma árvore mesmo que você esteja com a coluna quebrada. A adrenalina bota você para correr. E só o oxigênio, tirando medicamentos, né? Só o oxigênio de forma natural faz com que você diminua a adrenalina. Então, está comprovado que faz todo sentido, por mais que a gente respire, seja a respiração seja algo do dia a dia, banal, a gente nem para pensar nisso. É algo que pode, e agora é sério, parar um ataque de pânico
na pessoa que consegue realizar esse exercício. Então, anotem esse exercício, peguem esse exercício para a vida de vocês, porque realmente pode salvar uma vida. Da segunda-feira, da última aula que a gente teve uma pessoa que falou isso, que ela fez e ela sentiu isso no outro dia, interrompeu um ataque de pânico que ela ia ter logo de manhã. Então, esse exercício, por mais banal que seja, ele é certeiro para a ajuda da ansiedade, para equilibrar os medos, os pânicos. Tem uma mão, pode falar, lá em Maria do Tinha Carmo. isso. Inclusive, ele é muito bom para, você sugere, de manhã, assim que acordar, primeira respiração assim que acordar, assim, em torno de meio-dia, na metade do dia, e ao voltar a dormir, perto de dormir, isso é importante porque oxigena melhor, né, o cérebro e ajuda até mesmo a oxigenação, a glândula pineal, a estabilização do cérebro na hora de dormir. É isso? Isso, isso, exatamente. E vai ajudar vocês na hora de dormir. Tem pacientes aqui, clientes meus, que já fazem e já têm esse resultado comprovado, né? Melhora no sono. Dona Maria do Carmo? Olha, todo dia não, eu não faço. Mas quando eu vou dormir, que eu estou muito ansiosa, a ver o coração, eu deito de lado e o coração fica palpitando, aí eu faço essa respiração. Primeiro eu fico toda estirada na cama, tipo fazendo alongamento, me estico toda, né? Aí depois eu puxo esse ar. Aí quando eu faço isso pelo menos umas 3 vezes, aí eu vou e deito, aí melhora muito. Isso. Então, Dona Maria do Carmo, aqui ela Agora não é todo faz dia que eu isso, ela faz na emergência e está válido. Porém, faço. perceba, se a gente introduzir isso como rotina, vai virar um hábito. Então, é melhor que a gente respire certo todos os dias, em um mês, 3 meses, quando o corpo ele muda a parte celular para melhor, ele vai estar respirando ainda melhor. Então, seu coração vai agradecer, sua ansiedade, seus medos, sua cabeça vai agradecer, tudo vai agradecer. Quando isso virar um hábito, não virar só emergência. Porque para emergência é ótimo. Pode até ensinar uma pessoa que está ali na hora, se vocês verem alguém passando mal, que está nesse quadro de ansiedade, de perturbação, que não sabe para onde é que vai, ela pode fazer ali na hora e dar uma acalmada mesmo. Abaixa a adrenalina. Porém, o intuito aqui dessa aula é ensinar vocês a levarem isso para a vida. É uma jornada. Então, tentem fazer no mínimo 3 vezes ao dia. Quem precisar fazer mais, que percebe que está mais ansioso, que tem um trabalho estressante, vai fazer mais vezes. Tá combinado? Então vamos lá, que a aula é grande, viu? Outro pilar além da respiração. Depois de respirar ao nascer, a gente precisa do leite materno. E o que é o leite materno? Se não água, nutrientes, proteínas e tudo de bom que tem ali da nossa mãe. Então, a gente pega aqui o pilar hidratação. Ó, nosso criador já fez automaticamente. Quando o bebê nasce, a mãe já dispara o leite. E o primeiro leite, quem é mãe aqui vai saber, viu? Quem não é mãe, não sabe não, mas vai aprender agora. O primeiro leite que sai não é aquele leite grosso, é aquele leite ralinho, que muita gente fala assim, isso não vai alimentar. É tudo que o bebê precisa. Então, logo quando a gente nasce, a gente precisa se hidratar. O nosso corpo, ele é 70 a 75% água. Então, quem que tá com sua garrafinha aí na mão e já bebeu um golinho, eu vou parar agora para beber. A gente precisa beber água. Se a gente não bebe água, nosso corpo não funciona bem. Nosso rim não libera as toxinas. E aí, o que é que acontece? Sobrecarrega a nossa circulação. Sobrecarregando nossa circulação, a gente vai ter dor de cabeça, vamos ter cãibra, vamos ter dores nos ombros, dores nas pernas. Então, parece algo banal, mas a gente precisa beber água.
E eu vou deixar uma regrinha com vocês, porque não é só beber muita água. Não é beber muita água. Se você beber muita água, além do necessário, o seu rim, seu fígado vai reclamar. Então, vamos fazer uma regrinha, anote aí, ó. Você vai pegar o seu peso, digamos que você tem 70 quilos, vezes 35, que é o mínimo de água que você tem que beber durante o dia, de preferência na maior parte do dia e à noite menos. E você pega seu peso vezes 50, que é a quantidade máxima. Mais do que isso não é necessário. E se você está bebendo mais do que isso porque sente sede, é porque seu corpo está desequilibrado em outro aspecto. Ou é porque você já está tomando medicamentos que pede mais quantidade de água. E essa regrinha aqui, ela serve também para quem faz atividade física, viu? Então, quem faz atividade física sai do mínimo e vai para o máximo, porque está gastando mais líquido, precisa repor mais, tá bom? Quem já é cliente também já sabe dessa regrinha, mas vale a pena vocês anotarem e ficarem de olho. Como é que eu fazia? Porque eu também não bebia água, eu bebia um copo já na hora de dormir, porque eu lembrava que eu não bebia água o dia todo. Então, o que que eu precisei fazer? De novo, ó, disciplina leva ao hábito. O hábito leva à excelência. Vai chegar uma hora que vocês nem vão perceber que vocês estão bebendo tanta água, porque para mim era tanta água. E coloquei também um aplicativo. Então, se fizer sentido para você, aqueles aplicativos de lembrete, que eu sei aqui que tem pessoas que não estão bebendo a quantidade de água ideal, bota esse aplicativo e toda hora vai apitar. Se a ansiedade, assim como eu, reclamar dos apitos, os apitos forem inconvenientes, bota no silencioso, mas ele vai alarmar e você vai ver. E uma hora você não vai precisar mais disso, porque sua disciplina virou um hábito, seu hábito virou uma excelência. Então, depois eu quero ver vocês me falando aí essa semana se vocês conseguiram aumentar a quantidade de água. E ó, pessoal, é sério. Vocês não vão conseguir, por exemplo, se vocês estão tomando 1 litro de água e precisam tomar 3 depois dessa conta, vocês não vão fazer isso de uma vez. Não. Comece aos poucos. Comece com água em jejum, 600 ml. É muito. Comece com 100 ml. Mas comecem. Quando vocês menos perceberem, vocês vão estar tomando a quantidade certa de jejum, pelo menos 600 ml. E depois completa com o restante que cada um de vocês aqui vão fazer a conta, tá bom? Segundo pilar desse segundo passo. Ou terceiro pilar do segundo passo, que é quando a gente começa, depois dos 6 meses, a introduzir alimentos. E aí a mãe vai lá e o médico diz, ó, introduza fruta, grãos, carne, ovo, e vai introduzindo um mundo de variedades. Então, nosso corpo precisa se alimentar bem. Infelizmente, hoje, a indústria, ela não está ajudando para isso. Então, são comidas gostosas, mas é comida para de vez em quando. A comidinha boa de feira, que dá trabalho, que não precisa desembalar, a gente precisa dela. A gente tem uma quantidade diária que a gente precisa comer todos os dias de nutrientes, minerais e vitaminas que não fica acumulado. Se você comer hoje dobrado, amanhã seu corpo não tem, quer de novo. Quem aqui tem carro ou conhece quem tem carro vai entender. Se a gente botar gasolina e a gente viajar para um lugar X, mesmo que a gente enche o tanque, quando a gente voltar, o tanque está vazio, a gente tem que completar de novo. Com as vitaminas também é assim. O corpo eu ainda não sei porque ele estoca, na verdade eu sei, mas aí vai ficar para outra aula. O corpo estoca gordura, o corpo estoca até toxinas, porque a gente não bebe água direito, mas o corpo não estoca vitaminas e minerais. Ele usa tudo.
Vocês sabiam disso? E quando a gente não repõe, ele vai tirar de algum lugar. Ele vai tirar da nossa pele, aí começa a pele ressecada. O nosso cabelo não vai ficar nutrido, ele vai tirar o nutriente que nutre o cabelo para os órgãos vitais. O coração precisa mais do que o cabelo. E olhe, um outro detalhe, referente à hidratação. Se a gente não beber água e comer frutas, coisas que contêm água, o corpo vai procurar a água que tem nas fezes. Pense aí, as fezes já foi eliminada como algo ruim que o corpo não precisa. Porém, o corpo vê ali que está faltando, que não vai bater, ele vai lá nas fezes e tira aquela água. Por isso que às vezes aqui tem pessoas que estão ressecadas, com as fezes empedradas, com dificuldade. É por causa disso, viu? Seu corpo está se hidratando, está hidratando suas células com água de fezes. E com o alimento é a mesma coisa. Se a gente não der o alimento, ele vai tirar de algum lugar. As nossas vistas, às vezes está cansada, está falhando, pode ser falta de nutrientes e vitaminas. Qual o melhor para o corpo sobreviver? É alimentar os olhos ou é alimentar o coração? Com certeza o coração é mais vital. A gente consegue sobreviver sem ver, sem enxergar. É triste, mas a gente consegue. Então, se vocês, de agora em diante, começarem a pensar mais em cada alimento que vocês colocam na boca, vocês vão diminuir grandemente os gatilhos da ansiedade. Por quê? Um dos gatilhos da ansiedade é sentir vontade de comer coisas que não deve. E, ó, não é só a vontade da cabeça, não. Quem tá aqui, ó, deve saber. A gente tem um desejo, parecendo mulher grávida, assim, ó. É um desejo que vem lá de dentro. A gente tem vontade de comer, entendeu? Mas por que que a gente tem essa vontade? Porque o corpo está em carência, está precisando de alguma vitamina ali. E às vezes, por isso que quem sabe aqui do projeto, eu incluo nutrição a nível celular. Porque às vezes, só o alimento, dependendo da carência que você esteja, assim como eu estava, dependendo da sua carência, e olha que eu comia direito, viu? Mas não dava certo, não. E eu precisei suplementar para conseguir avançar. Então, assim, dependendo da carência de cada um, só a alimentação a primeiro momento não vai dar certo, vai ter que suplementar. E aí vocês podem fazer até um acompanhamento com a nutricionista para ver, fazer exames, né? Ver como é que está a vitamina D para poder prosseguir. Então, muda um pouquinho aí a alimentação, não é de vez também. Eu sei que a situação às vezes não permite de cada um aqui, mas vamos usar a imaginação e vamos dar o que o corpo precisa, porque se a gente não der, a gente vai ficar ansioso, querendo comer tudo que tem pela frente e não é comida saudável. Certo? Vocês têm alguma pergunta? Porque se não tiver, a gente vai para o último ponto e já vamos começar o exercício. Deixa eu ver aqui. Parece que não, né? Ah, antes do exercício, eu chamo minha assistente Mirim, que eu vou entrar em outro ponto aqui com vocês. Vocês não precisam se culpar por vocês estarem, né, com ansiedade, mas tem jeito. Ela ficou boa. Foram 6 meses de tratamento, de disciplina, de mudança de hábito, e hoje ela parece um reloginho. Vai certinho e diminui o pânico, tá sociável. Então, assim, se ela conseguiu desse tamanho, sem nem ter consciência de nada, cada um de vocês aqui também pode conseguir. Porque diferente dela, a gente tem a consciência, né? Nós somos adultos, não é verdade? Eu quis trazer esse exemplo dela justamente para isso,
para o despertar saber que é possível. Mas, lógico, tem uma caminhada. E como vocês sabem, essa aula aqui, ela faz parte do programa de 12 semanas, aonde a gente vai, como grupo, a uma caminhada. E onde cada coisa que foi dita aqui, a gente vai trabalhar de forma mais profunda dentro do grupo, né? Vai ser uma jornada para destravar mesmo da ansiedade. Um passo a passo, meio que pegando na mão de cada um de vocês. Eu vou querer o feedback para acompanhar se surtiu o efeito durante essa semana, 15 dias. Mas quem vai comigo, eu vou acompanhar mais de perto. Vamos ter outros testes parecidos com esse que a gente vai fazer aqui agora, tá bom? E fechando, o ciclo da tríade é atividade física. Mas vocês percebem que a atividade física é o último pilar? Não basta eu querer ir fazer atividade física com o corpo precisando de nutrientes. Não basta eu ir para fazer atividade física sem me hidratar. E não basta eu ir fazer atividade física sem tratar as minhas questões internas. Sabe, tem um exemplo no consultório que a pessoa queria emagrecer muito, bastante. Ela estava decidida, comprou tudo que tinha que comprar, fez tudo certo. Porém, essa pessoa ela sofria muito bullying na infância, por ser muito magra. E quando ela atingiu a meta do quilo que ela disse que era bom, mas ela se olhou e viu que não era aquilo, precisava emagrecer mais, ela continuou fazendo tudo certo. Mas olha o que aconteceu, ela não perdeu mais 1 grama. Ela continuou fazendo todo o acompanhamento certinho e ela engordou 3 quilos. Por quê? Quando a gente vai para a parte emocional, ela não queria emagrecer lá dentro dela. Ela não se perdoava por ela ter passado pelo bullying de ser magra. Essa pessoa se travou. Então, ela consciente queria emagrecer para a saúde, mas ela tinha um grande medo de se achar feia, de fazerem bullying com ela de novo, porque ela mesma não tinha se perdoado e tratado essas questões. Então, a atividade física, ela sim, ela é excelente, mas no terceiro pilar. Depois que você já fez tudo isso, você vai conseguir ir para a atividade física destravado. E tudo que você fizer vai ser bem-vindo, porque tem hormônios que só é ativado com atividade física. Se a gente não fizer atividade física, não libera os hormônios. Mas adianta liberar hormônios sem ter nutrientes para regar o corpo? Não adianta. Aí por isso que tem pessoas que desmaia, que dá um ataque cardíaco, que começa a suar frio, da tontura. Chega da academia parecendo que não come há 1 mês, e aí come tudo que tem pela frente. Eu era assim. Chegava da atividade e ia vendo comendo tudo. E tudo de gordura. Então não adianta. Então, vamos colocar tudo em ordem. Porque assim vai ficar mais fácil, né? Para a gente conseguir sair desse excesso de medos, excesso de peso, de ansiedade. Ó, vou botar aqui. Eu sou assim também, uma concordou comigo. Eu também saio assim, saio comendo tudo pela frente. Então, gente, o que eu quero trazer antes de fazer o teste é que vocês percebem que não é uma coisa só? Vocês percebem que para a gente cuidar de algo, a gente precisa do conjunto? O nosso corpo, ele é feito assim, em conjunto. E a gente tem tudo o que a gente precisa para ficar livre da ansiedade. Só basta a gente seguir o método e se disciplinar em fazer isso virar um hábito. E eu sei aqui que alguns de vocês vão pegar isso aqui e vão levar para a vida. Mas alguns de vocês talvez precisem de uma orientação, um passo a passo mais aprofundado. E é por isso que eu deixo
né, essa mentoria de 12 semanas, para a gente ir junto. Eu costumo dizer que se a gente quer ir rápido, a gente vai sozinho. Mas se a gente quer ir bem e se posicionar e não precisar voltar, é melhor a gente ir acompanhado. Eu não sei se vocês concordam, mas eu penso assim. No dia que eu pedi ajuda, foi mais fácil para mim. No dia que eu fui atrás das orientações e criei o meu método, foi mais fácil para mim. Então, o meu método, ele vem de vários métodos de outros professores que me ensinaram, que eu me permiti ser ensinada. E aí eu criei o meu próprio método. Esse método talvez vocês não vejam em lugar nenhum. Essa forma de tríade, ela existe, tem comprovação, mas às vezes cada um usa só um ponto. Tem pessoas que usam só a hidratação, e faz muito sentido, mas falta. Tem pessoas que vai só na alimentação, neuroalimentação, mas falta. E quando a gente equilibra, para mim, fez muito sentido. Para os meus clientes também está fazendo muito sentido. Tem alguma aqui dos meus clientes veteranos que quer falar? Quer dar algum depoimento? Antes da gente ir para. Não foi combinado, não. Estou perguntando aqui na hora. Alguém de vocês quiser, eu aceito. Porque aí vai mostrar que é possível. Teve na segunda-feira uma senhora na aula que ela estava desanimada, estava triste, não sabia se ia conseguir entrar. E ela entrou e conseguiu colocar algumas coisas em prática. E o depoimento dela, que eu printei e coloquei, reanimou tanta gente mais jovem que estava também desanimada. Então, assim, às vezes a gente pensa que o nosso exemplo é bobo, é pequeno, mas às vezes é do seu exemplo que o outro está precisando para levantar. Então, sempre que vocês tiverem depoimento, nunca deixe de entregar para o outro. Fale das suas conquistas, ensine isso aos seus familiares. Passe adiante. Não é para ficar aqui nessa aula, não. Para vocês passarem para outros, tá bom? E parece que ninguém vai falar não, né? E o que der aí vai ser 90% de certeza da sua origem emocional. É 10% só de erro. Esse teste ele tem comprovação científica de 90% de acerto. Porém, quando você já sabe o final, ele não tem mais força para você. Porque você, sem querer, pode manipular a resposta. Lembra quando eu pedi para cada um escolher uma cor e a mesma cor usar em cada bolinha? Isso no inconsciente vai fazer sentido daqui a pouco. Porém, depois que vocês já vão saber a regra, não vai fazer mais sentido. Então, esse teste é para ser feito uma única vez. Eu só faço esse teste uma vez no início das nossas aulas, para a gente já começar a jornada sabendo qual a sua raiz emocional do seu problema. E aí a gente vai para a segunda folha, que é o resultado. Em ordem, quer dizer muita coisa que a gente vai aprender na jornada adiante. São 6. Deu empate. Eita, danada! Empatou os 3. E os outros deram como? O emocional deu pai e o financeiro deu 5 ordens. Em ordem. Ótimo. Então, ó o caso de Cristiane aqui, nossa amiga terapeuta também, viu, gente? Prazer em conhecer ela. Então, aqui, Cristiane, o que é que a gente entende? Que tem um certo equilíbrio. Quando dá no relacionamento, empate nos 3. Porém, isso quer dizer, Cristiane, que a base da estrutura dela, pai e mãe, precisa ser trabalhada. E possivelmente você já está trabalhando essas questões por você ser terapeuta, já está nesse mundo, né, nesse universo, ajudando outras pessoas também. Então, você percebe aqui, né, lição para o pessoal aqui.
No meu também, gente, eu vou falar, o meu eu fiz, deu financeiro, problema com o pai. Então, assim, até mesmo a gente que está nesse universo ajudando, meio monte de gente, a gente tem questões a trabalhar. Agora, imagine cada um de vocês, né, que até para realizar o teste estão encontrando dificuldade. Então, quanto que a gente tem que trabalhar essa jornada, essa caminhada, né, para conseguir equilibrar. A Cristiane já conseguiu equilibrar o financeiro. E olhe, só uma lição que eu aprendi da outra aula. Teve uma pessoa que deu tudo em ordem, o em ordem venceu, porém, em relação a dívidas, ela estava com dívidas. Então, o em ordem não quer dizer que está tudo perfeito. Nunca vai ser. Mas o em ordem quer dizer que a gente tem a força da base superior na nossa vida, que é a base do Criador, é a base do universo. Então, quando a gente consegue estar equilibrado em ordem, é porque essa força está sobrepondo as outras forças, que é pai e mãe, que de uma certa forma também elas estão equilibradas. E quando bagunça pai e mãe, todas as três estão desequilibradas, desalinhadas naquilo. Então, no relacionamento, Cristiane agora vai dar uma olhada mais a fundo para a origem da ansiedade dela. E com certeza ela vai conseguir ajudar ainda mais os clientes dela quando eles também chegarem com coisas de relacionamento. Só de curiosidade, Cristiane, quando chega para você, não são pessoas que estão com problemas de relacionamento? A grande maioria. A gente atrai, né? A gente atrai, percebe? Se a Sim. gente tem um problema, a gente atrai aquilo. E quando a gente resolve aquele problema, a gente atrai mais. Mas aí a gente atrai com força para ajudar. É por Exato. acaso que eu atraí vocês aqui? Não é. Eu já passei por muitas coisas que vocês estão passando agora. E eu também posso não ter passado, posso ter passado até por menos do que vocês. Mas se eu atrair vocês, é porque de alguma forma a gente pode se ajudar. O grupo, ele é uma troca. Não tem um centro, uma pessoa específica. Até eu aprendo. Toda vez que eu dou uma aula dessa, eu aprendo com vocês. Eu aprendo a ser mais empática, a saber esperar. Então, o grupo é isso, é uma troca de experiências onde a gente pode crescer junto, né? Eu sei aqui mesmo e agradeço, viu, Cristiane, pelo seu comentário. Eu mesmo Mas ia escrever no chat agora. Eu te agradeço, gratidão por ter deixado eu participar. Muito por obrigada. nada, sempre Tá bom? bem-vinda, viu? Tá. E, e aí, para finalizar, a gente sempre depende do outro. Então, tem uns aqui que tá com sono, mas tá esperando o próximo, que tá, né, no seu ritmo. E no grupo vai ser sempre assim, uma troca. Eu só garanto que vou ficar dentro do horário. Para as aulas que tem um cronograma menor, né? Tem um cronograma menor, mas realmente a origem da ansiedade ela é muito ampla. E eu espero que cada um de vocês tenham entendido pelo menos um ponto. Se vocês colocarem para mim amanhã, não, Viviane, eu consegui vencer esse pelo menos um ponto dentro das limitações de vocês. Isso vai ser muito gratificante para mim, certo? Para as semanas, para as 12 semanas, vai trazer o resultado e a gente vai trabalhar em cima da sua origem, da sua ansiedade. Então, percebe que a origem da ansiedade, ela se desenvolve em 3 fatores da nossa vida. Só existem esses fatores aqui. Então, a ansiedade sempre vai ser pelo financeiro, sempre vai ser pelo relacionamento e sempre vai ser pelo nosso emocional. Pode estar um desequilíbrio nos 3, para quem ainda não fez nenhum processo de tratamento, e pode ser em um só, para quem já está um pouco mais avançado. E olha, não fiquem com medo, viu? Se quem deu em tudo ruim,
tudo em lado direito, esquerdo e não está em ordem, não se preocupe. Muita gente dá esse resultado assim. Todos os três têm um desequilíbrio. Mas em pouco tempo dá para se equilibrar. E vocês já podem começar de hoje a começar a movimentar esses equilíbrios, já pensando nessa tríade que eu passei aqui nessa aula. Essa aula é a base de tudo que a gente vai trabalhar. Na jornada, a gente só vai ampliar o conhecimento. Mas tudo que vai ser trabalhado é o que está sendo entregue nessa aula aqui, que era fechada, mas eu resolvi ampliar para quem quisesse e tivesse interesse em assistir. Tá bom? Gratidão, pessoal. Eu sei que não foi fácil. 2 horas aqui, 2 horas e 16, tirando o tempo que eu entrei antes. Mas eu agradeço muito de ter contribuído um pouco com esse novo caminhar, com esse despertar realmente que eu entreguei aqui, para que vocês levem adiante, tá bom? Gratidão a cada um de vocês.